Vamos chamar agora o nosso último palestrante, o doutor Arthur Villamil Martins, que é doutor em Direito Público pela UFMG, mestre em Direito Econômico pela UFMG, foi professor de Direito Econômico e Direito da Concorrência nos cursos de Direito da UFMG e das faculdades Milton Campos, advogado coordenador do Departamento Jurídico Civil Comercial do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo de Minas Gerais, assessor especializado em Direito da Concorrência e Direito Econômico da Federação Nacional de Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, palestrante em cursos de aperfeiçoamento em gestão de projetos e claiming em obras e serviços de engenharia junto ao Sinduscom de Minas Gerais, advogado atuante há mais de uma década em arbitragens no setor de engenharia e obras de infraestrutura na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas e na Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil, autor de artigos, monografias e capítulos de livros jurídicos especializados. Vai nos informar sobre o domínio de mercado após vendas da Petrobras, reivindicações ao CAD. Muito obrigado, doutor Pedro Celestino. Eu agradeço muitíssimo o convite que me veio encaminhado pelo conselheiro Paulo Metri e através do doutor Ricardo Maranhão. E me sinto feliz e bastante honrado de estar aqui no Clube de Engenharia para tratar de um tema que me parece que vem sendo deixado em segundo plano, ou talvez não tenha sido ainda pensado da maneira correta, que diz respeito justamente aos efeitos de desinvestimentos em cadeias monopolistas, no que diz respeito ao controle de concentração econômica. Então, nós tivemos oportunidade recentemente de analisar um ato de concentração econômica da venda da nova transportadora do Sudeste, a NTS, para o grupo Brookfield, que foi aprovada em tempo recorde, em 15 dias, no CAD, sem nenhum tipo de consideração a respeito de riscos de concentração econômica com esse tipo de alienação. E nós sabemos que há uma série de outras operações, que foram citadas aqui, BR Distribuidora, subsidiárias internacionais da Petrobras, que estão sendo colocadas à venda e que possivelmente passarão por trâmites similares a este. Bem, eu dividi a minha palestra, primeiro em uma introdução de premissas básicas, no que diz respeito à atuação do Estado na economia, a lei de proteção da concorrência e qual o papel do CAD nisso, e a parte final, eu estou trazendo o estudo de caso da Petrobras e Brookfield para apresentar aos senhores um pouco do que aconteceu e trazer aqui, talvez não respostas, mas reflexões importantes que deixaram de ser trazidas à baila no processo do CAD. E, por fim, algumas medidas em curso que a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, vem adotando a respeito desse tema. Bem, a primeira premissa para a nossa discussão é que existem o que está na gênese da atuação do Estado no domínio econômico, e aí o professor Bercovici certamente não me deixará sozinho nisso, é a distinção e o embate que existe entre poder econômico público e poder econômico privado. Se a gente pensar aqui na figura do Leviatã, lá de Thomas Hobbes, como o Estado poderoso que dominava todas as esferas de atuação do indivíduo, nós vamos ver, após a Revolução Industrial, uma formação do que se chama de poder econômico privado, com a formação das grandes moléculas econômicas, dos grandes grupos e conglomerados econômicos que fizeram o salto do capitalismo atomístico para o capitalismo industrial ou o capitalismo molecular. Então, as estruturas de mercado, e que são premissas que o CAD deve utilizar na hora de analisar um ato de concentração econômica, mesmo se tratando de desinvestimento em setor monopolístico, são esses. A primeira premissa é mercado de concorrência perfeita, um modelo hipotético, ideal,
preconizado pelos economistas clássicos, obviamente que não se verifica empiricamente esse mercado de concorrência perfeita, mas a tentativa, né, de evitar concentração econômica é tornar o mercado possivelmente mais longe disso aqui. No mercado de concorrência perfeita, a primeira característica é que ele seria atomístico, ou seja, composto por um grande número de concorrentes de igual capacidade econômica, que poderiam rivalizar plenamente entre si, mantendo a balança econômica equilibrada. Os produtos seriam homogêneos, não se diferenciariam, né, seriam todos estandardizados, ou com diferenciações insignificantes em termos de formação de preço e preferência dos adquirentes. O mercado seria transparente, haveria acesso a todos a informações estratégicas com custo zero ou sem custos. Então, os agentes econômicos poderiam tomar ações racionais, porque disporiam de todas as informações econômicas relevantes. E esse mercado seria um mercado de livres trocas, né? As trocas seriam fruto da vontade individual de cada agente econômico. Então, esse é o mundo perfeito, smithiano, né, de Adam Smith, que talvez nem no tempo de Adam Smith tenha se verificado empiricamente, né? O que o CAD quer ao fazer controle de concentração econômica? Ele quer justamente privilegiar esses aspectos na medida do possível, dentro de uma linha de concorrência praticável, né? Ou o que os americanos chamam de workable competition. Essa é a ideia de regulação de mercado que o CAD faria ao analisar atos de concentração. Ocorre que o mercado hoje é um mercado concentrado. E especialmente aqui, no caso que nós vamos analisar, no caso de monopólio estatal, e agora monopólio natural que está sendo privatizado, se tornar um monopólio natural privado, o que vai acontecer com o gasoduto do Nordeste, o mercado é conglomeratório, ou molecular. Em vez de ser formado por um grande número de átomos individuais e de igual capacidade econômica, ele é formado por moléculas. Né? Esses átomos se juntaram, se fundiram, grudaram uns com os outros e formaram enormes moléculas ou conglomerados empresariais. E esses conglomerados, eles têm poder econômico privado, que muitas vezes rivaliza com o que se chama de poder econômico público. E é justamente nesse embate de poder econômico privado e poder econômico público que vai surgir a necessidade de atuação do Estado no domínio econômico. E prefiro esse termo atuação, diferente de alguns juristas que falam de intervenção do Estado, porque intervenção fica sempre parecendo algo grosseiro, algo encherido, né? Quando na verdade é atuação e não intervenção. Intervenção acho que tem uma carga semântica ruim e eu vou preferir utilizar aqui o termo atuação. Então, quando o Estado atua na economia, né, ele tem justamente que pensar que a concentração econômica está na origem da necessidade de respostas do Estado. É por conta de processos privados de acumulação de capital e de poder econômico que o Estado, em certos momentos, deve fazer cortes e limitações à liberdade individual e empresarial para poder se estabelecer metas de política econômica pública. O professor Gérard Farjat, talvez um dos fundadores do direito econômico na França, né, já desde os anos 70, dizia que os dois polos do direito econômico, ou do direito que regula a atuação do Estado na economia, são o plano, que é o planejamento econômico público, e a empresa, que é a entidade privada que vai aderir ou não ao planejamento público. Né? Então, o plano como elemento estatal e a empresa como elemento privado são os dois polos, ou os dois pesos da balança da atuação do Estado na ordem econômica. E no Brasil, como é que deve ser feita a atuação do Estado? E aí, quando a gente fala de CAD, o CAD não é simplesmente uma agência reguladora. O CAD é uma autarquia com poder judicante que deve julgar questões pensando em preservação de livre concorrência e de livre iniciativa. Só que isso não é uma coisa meramente técnica. Isso não é simplesmente um cálculo econômico abreviado, não é uma decisão puramente tecnocrática. Né? O CAD vai ter que levar em consideração princípios constitucionais ao analisar os casos que eles são submetidos. Né? Especialmente nesses casos de alienação de bens públicos que fazem parte de uma estrutura monopolística para a iniciativa privada, como nós estamos assistindo aí os primeiros passos que devem, inclusive, se intensificar.
O que diz a nossa Constituição? E aqui esse artigo 170, para mim, ele é tão querido quanto o artigo 5º da Constituição, porque ele é o fundamento da ordem econômica constitucional brasileira. Diz que a ordem econômica, que é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna. E aqui, professor Bercovitch, fazendo uma referência à sua palestra, também estou tratando de um assunto que não existe mais. Constituição, mas nós não temos como no Estado de Direito fazer qualquer tipo de ilação se a gente não se vincular à Carta Constitucional. Então, a ordem econômica tem 2 fundamentos: valorização do trabalho humano e livre iniciativa. Esses são os fundamentos, os pilares estruturantes da ordem constitucional econômica. E tem um fim, que é assegurar a todos existência digna. E aqui, inclusive, a Constituição derroga o princípio meramente democrático. Não é assegurar a maioria existência digna, é assegurar a todos existência digna. E o que é existência digna? Existência digna, no paradigma do Estado democrático de direito, não pode ser outra coisa que não a fruição plena dos direitos fundamentais. Então, existência digna, no paradigma constitucional vigente, é maximizar riqueza coletiva a ponto de que todos e cada um possam fruir seus direitos fundamentais. Coisa que nós estamos, na realidade, longe e muito longe de atingir no Brasil até hoje. Isso aqui foi escrito lá em 1988. Temos aí já um bom tempo. Então, a ordem econômica vai observar alguns princípios. O primeiro desses princípios é o da soberania nacional. E eu vi referência a esse princípio aqui em várias das exposições anteriores. A soberania nacional depende de soberania econômica. Não existe no mundo globalizado soberania sem soberania econômica. Então, fontes energéticas, política energética, matriz energética nacional, estão no núcleo, são um dos núcleos do que compõe a soberania nacional, dentro da ordem econômica constitucional. E aí vem uma série de outros princípios, e um deles que eu vou destacar aqui é o da livre concorrência. Então, o CAD está incumbido de zelar pela livre concorrência? Está. Mas só a livre concorrência? Ou ele tem que fazer uma leitura constitucional mais ampla ao julgar os atos de concentração, essas fusões, incorporações e alienações que lhes são submetidas? Será que o CAD pode decotar a Constituição e dizer, só me preocupo com a concorrência, o resto eu não me preocupo? É o que a gente tem assistido aí numa série de atos de concentração, uma visão extremamente tecnicista, focada única e exclusivamente em proteção da concorrência. Isso é pró-competitivo, então vamos aprovar. A questão da venda da INTS para o grupo Brookfield, que nós vamos ver adiante, aí, envolve nada menos do que a venda de todo o gasoduto do Sudeste, com exceção dos gasodutos do Espírito Santo, então gasodutos em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo cedidos a um grupo internacional, sem licitação, sem nenhuma observância de princípios do direito público, em nome... são mais de 2.000 quilômetros de malha. Então, quer dizer, simplesmente pensando em livre concorrência, será que é pró-competitivo esse ato de concentração, ou ele é uma simples passagem de um monopólio estatal para um monopólio privado? E aí, qual a função social do monopolista privado? Como é que ele vai exercer isso? Essas cogitações eu vou trazer mais adiante ao longo da exposição. Bem, na Lei de Proteção da Concorrência, a Lei 2.529, existem basicamente 2 tipos gerais de atuação do CAD. 2 tipos de controle, o estrutural e o comportamental. O controle estrutural, também chamado de preventivo, é o controle de fusões de empresas, fusões, aquisições e junções empresariais. É aí que entra a questão das alienações dos ativos Petrobras. E o controle comportamental, que é sempre posterior, ou seja, é um controle corretivo, é o controle dos cartéis, dos dumpings, dos preços predatórios e das demais patologias da concorrência. Então, ou o CAD previne e faz o controle estrutural e evita níveis de concentração que possam descambar em exercício abusivo de poder econômico privado, ou ele vai simplesmente fazer um controle corretivo, ou seja, correr atrás do problema, depois do problema implementado, para tentar evitar patologias concorrenciais. Essa é a ideia da Lei 12.529. Bem, o que deve ser submetido ao CAD?
qualquer alienação de ativos, transferência de controle, fusão, incorporação ou aquisição de controle de empresas em que uma das partes fature 750 milhões ou mais no último exercício fiscal no Brasil e 75 milhões na outra ponta. A Petrobras sempre vai se enquadrar aqui, então ela sempre vai estar no polo de quem fatura mais de 750 milhões de reais. E, normalmente, as empresas que estão comprando ativos Petrobras são grandes empresas. Elas também vão passar do fator de 75 milhões de faturamento e elas vão estar obrigadas a notificar isso ao CAD na forma de um processo que chama-se ato de concentração, né, o AC. Esse AC vai para o CAD, esse ato de concentração, e lá ele vai passar por uma análise que hoje, pela lei, é prévia, ou seja, é uma condição suspensiva da consumação do negócio. Enquanto o CAD não aprova, as empresas não podem consumar o negócio e iniciar a operação conjunta ou consumar, no caso aqui, a alienação do gasoduto. O CAD tem um prazo hoje, por lei, de até 330 dias corridos para fazer essa análise. Se não fizer nos 330 dias, o ato é aprovado por decurso de prazo, aprovado automaticamente, uma aberração da Lei 12.529, de 2011. Quer dizer, se o CAD não conseguir nesse prazo, o ato está aprovado, ainda que lesivo da livre concorrência e da economia nacional. Mas, enfim, está na lei e até hoje não houve declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo. Possibilidade de adoção do rito sumário, é o que aconteceu no caso da Petrobras e Brookfield. Rito sumário significa que, em vez de gastar até os 330 dias, o CAD vai gastar, em média, empiricamente, tem gasto, efetivamente, em torno de 15 a 30 dias para analisar um processo dessa natureza, né? O judiciário, para julgar uma ação de inscrição indevida no SPC ou no Serasa, demora 3 ou 4 anos para analisar um processo e julgar, né? O CAD vai julgar um ato de concentração em 15 dias, que é algo infinitamente mais complexo, obviamente não menosprezando, né, o direito à moral de qualquer cidadão, mas aqui é algo inusitado, né? O caso da Brookfield foi aqui, 14 dias de análise e o ato foi aprovado sem restrições. Nenhum tipo de condicionamento, nenhum tipo de restrição, tratado como se fosse mera substituição de agente econômico. A lei também tem algo bom, né? Ela prevê a possibilidade de habilitação de terceiros interessados. Está lá no artigo 50 da lei e 118 do regimento interno do CAD. Então, qualquer parte interessada, qualquer cidadão brasileiro, qualquer entidade, qualquer instituição, tem legitimidade para se habilitar e falar nos autos do processo. O CAD vem admitindo sistematicamente isso, né? Há um prazo exíguo para que isso seja feito, é 15 dias após a publicação do edital do ato de concentração no Diário Oficial da União, tem que fazer o requerimento de habilitação e já juntar pareceres a respeito da matéria que está sendo tratada ali. Mas existe essa possibilidade e algumas instituições têm lançado mão disso, né? Recentemente, eu advogo também para a FECombustíveis e a FECombustíveis está impugnando o ato de concentração da Ipiranga na compra da Ale, da distribuidora Ale, né? Ela se habilitou, parece que Manguinhos também se habilitou e a Shell, a Raízen, se habilitou também nesse ato de concentração para impugnar. O que o CAD pode fazer quando ele analisa um ato de concentração? Ele pode fazer 3 coisas: aprovar sem restrições, como normalmente acontece, rejeitar a operação, a rejeição é raríssima, em pouquíssimos casos houve rejeição da operação, né? Aliás, o único caso emblemático em que isso aconteceu foi o caso Nestlé Garoto, que o CAD rejeitou e depois o judiciário aprovou e depois desaprovou e o negócio chegou no STJ, já tem mais de 11 anos, e agora parece que o CAD está propondo um acordo para regular os efeitos da decisão de concentração. Ou seja, virou realmente algo que é uma espécie de salada de fruta que ninguém entende mais e, efetivamente, Nestlé e Garoto estão operando fundidas há praticamente 12 anos. Então, o efeito hoje, inclusive, de desfazer isso pode ser maléfico, né? Bem, rejeição e aprovação com restrições. Isso é comum acontecer. O CAD costuma, quando ele entende que há riscos concorrenciais, impor restrições à aprovação do ato de concentração. O caso mais famoso e emblemático aqui é o caso da Brasil Foods, da BRF, né, a fusão de Sadia Perdigão. Lá o CAD impôs uma série de medidas, praticamente redesenhando a estrutura da operação que a Sadia Perdigão haviam pleiteado.
né? E eles aceitaram uma série de condicionamentos que o CAD apresentou e seguiram adiante o ato de concentração. Tá? Então, esses são os 3 cenários. Aprovar sem restrição, rejeição, raro acontecer, e aprovação com restrições. Quando um terceiro interessado se habilita, normalmente ele vai focar, primeiro, na eventual rejeição da operação como um todo, mas já mirando, na verdade, na aprovação com condicionantes ou com restrições, que é o que ordinariamente pode acontecer. Tá? Recurso de terceiro interessado ao plenário do CAD. Então, quer dizer, além de se habilitar, o próprio terceiro ou outro terceiro ainda não habilitado pode recorrer em 15 dias após a aprovação do ato de concentração econômica. Só que esse recurso aqui, diz a lei, se for de má-fé, ou se for protelatório, ou simplesmente para melar o negócio, ou para procrastinar o negócio, está sujeito a multa de R$50 mil a R$2 bilhões. Né? E a multa pode vir alta. A lei prevê esse delta de variação bastante grande. O que é importante? Né? Pensar sempre nos remédios e restrições, essas medidas que podem condicionar ou regular o exercício abusivo de poder econômico de quem está fazendo um ato de concentração. Esse tipo de remédio ou restrições, no caso Brookfield e Petrobras, não foi apresentado nada. Né? O ato foi, na verdade, aceito quase que da noite para o dia, sem nenhum tipo de consideração que nós entendemos que deveriam ter, a princípio, ocorrido. Nesse caso, então, Brookfield, que é o processo 087-006656-2016-26, especificamente, trata da alienação do controle de 90% das ações da NTS, Nova Transportadora do Sudeste, para o grupo Brookfield, através de uma empresa chamada Nova Infraestrutura FIP, que é Fundo de Investimentos em Participações. Tá? Mais uma vez, um problema de fundos de investimento, né, comprando uma série de patrimônios brasileiros, e fundos esses que, na verdade, são, hoje, nós nem podemos dizer que eles são americanos, eles são, na verdade, transnacionais. Né, nem multinacionais, são transnacionais, um capital sem rosto e sem nacionalidade. Esse ato foi apresentado ao CAD em 3 de outubro, agora, de 2016, mês passado, e foi aprovado sem restrições em 19/10. Então, realmente, assim, uma eficiência espetacular na corrida para analisar esse ato de concentração econômica. Da noite para o dia, a coisa aconteceu efetivamente. O que estava envolvido nisso aqui? Toda a rede de gasodutos do Sudeste, exceto o Espírito Santo. E a aprovação foi feita no CAD como se tratasse de mera substituição de agente econômico. O que é isso? Mera substituição de agente econômico nada mais é do que está saindo um agente e entrando outro sem nenhum tipo de concentração econômica. Não há concentração. O ato está sendo submetido só pelo critério formal da lei de que tem empresa que fatura mais de 750 milhões de um lado e 75 do outro. Só que aqui a tese de mera substituição de agente econômico ela é perigosíssima. Uma coisa é mera substituição na Ambev, ou na Gerdau, né? Ou hoje na Vale, por exemplo. Agora, a mera substituição num monopólio estatal, então fazendo mera substituição do monopolista estatal pelo monopolista privado. É algo inusitado, acho que merece algum tipo de reflexão. Nem estou dizendo aqui que deva reprovar ou não o ato, eu ainda nem consegui formar um juízo de valor aprofundado, porque nós não conseguimos nem documentos desse processo, que é um processo praticamente secreto. Ele vai para o CAD com uma série de uma versão confidencial, que é divulgada ao público, onde nem o valor da operação aparece. Hoje nós estamos lutando junto ao CAD para tentar obter o valor da operação, realmente qual a composição societária da Brookfield, como é esse fundo de investimentos, etc., para poder daí, então, partir para uma análise de eficiência, economicidade, lesão ou não ao patrimônio público e etc. Né? Isso aqui é a rede que foi cedida, né? O doutor Ricardo Maranhão até colocou, né? São mais de 2.000 quilômetros de dutos. Aqui, esse é um pedaço do documento que está no próprio processo do CAD. Né? Então, vocês vejam que são uma série de gasodutos aqui, de malhas, ligando as principais refinarias do Sudeste. É o melhor gasoduto da América Latina. É isso. Está sendo vendido. Acha-se que por em torno de 5 bilhões de reais. Acha-se, porque isso é algo que saiu na imprensa, primeiro com um valor, depois com outro, e no CAD, onde o processo é oficial, a gente não obteve até hoje o documento que mostra o valor efetivo da operação.
Então vejam, são mais de 2.000 quilômetros de gasoduto sendo entregues. Gasoduto é uma infraestrutura essencial, né? Aqui no caso, exercida por uma empresa monopolista, que vai passar a ser exercida por um monopólio privado. Bom, oi? Estrangeiro, pois não. Pode. Nós vamos ver isso, né? O que acontece é o seguinte: a maior parte dos atos de concentração que o CAD julga são envolvendo empresas privadas. E para as empresas privadas, realmente, o sigilo pode fazer muito sentido em certas operações e é uma prática usual de quem vai ao CAD pedir que os seus dados financeiros, a sua capacidade ociosa, a sua indústria instalada fiquem em reserva, porque isso pode ser usado, inclusive, por concorrentes ou por terceiros para uma série de finalidades espúrias, certo? Agora, quando a gente está falando de alienação de bem público, não tem como superar o princípio da publicidade, é constitucional isso. Pois é, mas quer dizer, questionar tem que se questionar, né? Enfim, qual é a problemática específica desse caso? E aqui eu quero trazer não respostas, mas reflexões, né, para vocês. A alienação de infraestruturas essenciais trata de um problema de desmanche de um monopólio. Constituir um monopólio é difícil, desmanchar um monopólio é mais difícil ainda. Tem que ter tato, tem que ter cuidado, tem que ter uma série de medidas, tem que ter estudos. A coisa não pode ser feita a toque de caixa para resolver um problema financeiro, um problema de caixa de uma empresa estatal. Isso aí é algo muito pueril, né? Algo que vem como uma solução mágica, milagrosa, né? Na economia não existe milagre. Então, como é que vai se fazer esse desmanche? Que o que hoje está acontecendo é um verdadeiro desmanche, né? Não é alienação em processos competitivos, né? Não é. O que está vendo é desmanche. Vamos desmanchar, vender de qualquer jeito, rápido, o quanto mais rápido possível para depois ter a segurança do ato jurídico perfeito e acabado e ver se as pessoas não questionam e a vida segue adiante, né? Essa tese de mera substituição de agente econômico, como eu disse, ela é algo problemático na alienação de infraestruturas monopolistas, né? Uma coisa é o acionista controlador do Bradesco sair e entrar um novo controlador do Bradesco. Ok. Isso pode até ter problemas para a economia nacional, o Bradesco é o maior banco privado do Brasil, né? Mas é uma mera substituição de agente econômico. Agora, aqui não. Aqui a gente está tirando uma rede de infraestrutura monopolística e entregando na mão da iniciativa privada. E seja ela brasileira ou estrangeira, ou o que for, né, é um problema. Sendo estrangeiro, acho que é um problema maior por conta da soberania econômica brasileira. Mas mesmo que fosse para uma empresa privada brasileira, seria um problema também. O problema continuaria existindo. O que está fazendo é surgir um monopólio privado, né, e aí há risco efetivo de abuso de poder econômico. Aliás, há risco, inclusive, a soberania energética nacional. O dominador da rede de gasodutos do Sudeste brasileiro, a região mais industrializada do Brasil. O maior PIB brasileiro, a maior parcela do PIB nacional está concentrado no Sudeste. Vai ser exercida agora por uma empresa privada com interesses que não se sabe até onde vão, né? Quer dizer, isso até para a indústria nacional é um risco. Isso não é um risco só para a população, isso é um risco coletivo, um risco difuso. Qual é o mercado que realmente está envolvido nisso? Quando o CAD analisou, ele analisou dizendo, olha, o mercado é o mercado de gasodutos. Só que não é bem de gasodutos, pelo menos, salvo o melhor juízo, estou vendo de outra maneira. Esse mercado me parece que é o mercado de energia, ou de infraestrutura de energia. O que está sendo vendido aqui não é um gasoduto. O que está sendo vendido aqui é uma chave para fechar um esquema de assenhoramento de infraestruturas de energia, de distribuição de energia. Por que eu digo isso? O grupo Brookfield, conforme informado ao CAD, ele tem controle acionário em 77 empresas de energia no Brasil. Então aqui, eu fiz questão de listar todas elas. Aqui, uma série, hidrelétrica, rede de transmissão, concessionária de energia, etc. 77 de transmissão de energia elétrica. E agora ele quer a transmissão de gás. O duto de transporte de gás. É uma grande empresa transportadora de energia,
multinacional que está operando no Brasil. É isso que está acontecendo aqui. Das 130 e tantas empresas que compõem a Brookfield no Brasil, 77 são de energia. É isso. Tá? O pulo do gato está aqui. Quer dizer, vamos dominar a infraestrutura de energia elétrica e a infraestrutura de gás. Quer dizer, será que ninguém viu isso no CAD? Será que ninguém, em lugar nenhum, pensou? Me soa estranho. Aqui, isso aqui é só para mostrar o tanto de empresa. Pus nominalmente, estão todas aqui. Tá? Tem todas as letras do alfabeto, da letra A até a Z. Tá? Todas, várias empresas. Tá? Bom, outras problemáticas. Pode-se fazer um ato de concentração econômica envolvendo alienação de bem público com documentos confidenciais não acessíveis ao público? Me parece que não. Foi feito o requerimento na semana passada, através da EPET, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, patrocinada pelo meu escritório, fez o requerimento formal ao CAD de vista do acesso restrito do processo no CAD, da versão confidencial, ou seja, para poder se analisar essas questões. O CAD até hoje não decidiu, não há prazo legal, específico, nem regimental para ele decidir, costuma decidir rápido, e há um risco dele indeferir, entender que não, que é sigilo comercial, que isso pode prejudicar a operação, que são dados confidenciais de uma empresa privada, no caso a Brookfield, etc. Bom, penso eu o seguinte, se a empresa privada quer negociar com uma empresa pública, ela tem que botar a economia dela à vista. Ela não pode querer fazer negociações com o poder público e adquirir monopólio estatal ou parcelas de um monopólio sem se dar a fiscalização pública. Ela está comprando um bem público. Se ela não quiser passar por esse sabor, ela que faça transações só no mercado privado. Mas uma vez que ela vem negociar com a administração pública, o sigilo de dados contábeis, de composição societária, etc., isso aí não tem mais sentido algum ser preservado. Isso fere, na verdade, o caput do artigo 37 da Constituição da República, que prevê a publicidade como um dos princípios basilares da administração pública. Então, isso é algo que vai, para o futuro, a meu ver, formar algum tipo de jurisprudência. Porque isso, se o CAD indeferir, provavelmente se vai discutir isso no judiciário, e o judiciário vai ter que dizer se segue ou não a publicidade constitucional os negócios de desmanche de um monopólio estatal. É algo que vai ainda se decidir. Necessidade de análise de valoração da operação. Há riscos de subvalorização do patrimônio público. Aliás, como em outros momentos, com a própria Petrobras e com Vale, com CSN, se a gente for voltar lá para os anos 90, aconteceu. De vender uma empresa por um valor e dali a 6, 7 meses ela já está valendo 5, 6, 10 vezes mais e se pagando com a operação de um ano, por exemplo. Algo que é inusitado na indústria do petróleo e gás. Você não paga uma infraestrutura em um ano, talvez nem em 10. Necessidade de preservação do interesse público e do bem-estar coletivo. Soberania nacional e desenvolvimento econômico. É preciso que o CAD se atente para isso. A questão não é a substituição de agente econômico. Nós estamos vendendo algo importante, algo vital, algo que pode dar um poder devastador para uma empresa. Ou não, pode até ser bem exercido, mas como é que vai se regular isso aqui? Como é que vai ser tratado? Remédios do CAD já poderiam ajudar nisso aqui. Não poderiam regular tudo, até porque o CAD não é um órgão regulador de política econômica. Mas ele poderia sinalizar algumas medidas para evitar eventual abuso posterior e não o fez. É preciso também ponderar valores extraconcorrenciais. E aí a gente vai voltar de novo à matriz da ordem econômica constitucional, que está lá no artigo 170 da Carta Magna. A ordem econômica não é simplesmente fazer as empresas serem competitivas. A ordem econômica não quer simplesmente aumento de empregos. A ordem econômica não quer aumento de tributos ou economia pública. A ordem econômica quer mais do que isso. Ela quer assegurar a todos existência digna. Não importa se é operando através de um monopólio estatal ou através de uma empresa privada. Essa questão ela pode ser discutida num segundo momento, mas qualquer operador tem que estar submetido a esse fundamento, a essa finalidade da ordem econômica, que é assegurar a existência digna.
que o CAD deveria fazer? Ele deveria adotar, nesses casos complexos, e que ele tratou como um caso simples, o que eu costumo chamar de balanço político, jurídico e econômico. Político do ponto de vista não de politicagem ou de partido político, mas de políticas econômicas constitucionais, ou seja, aquelas que estão plasmadas no texto normativo da Constituição. Certo? Então, a partir dessas políticas, do controle jurídico e dos aspectos econômicos, é que ele teria que ponderar se aprova ou não o ato. E, ao aprová-lo, que tipo de restrição ou condicionante deveriam ter sido adotadas. Né? Isso tudo aqui passou também no olho do furacão, sem nenhum tipo de apreciação. O que a EPET tem feito? Né? E hoje seria até para eu contar um pouco para os senhores o que a gente começou a fazer para tentar levantar esses questionamentos e talvez levá-los adiante a depender do material que se obtenha. Primeiro, esse requerimento aos documentos sigilosos junto ao CAD. Protocolamos em 1º/11 o requerimento, estamos aguardando o deferimento ou eventual indeferimento para analisar os próximos passos. Se o CAD deferir a análise desses documentos, o próximo passo vai ser, obviamente, uma avaliação econômica e financeira do negócio. Essa rede de 2.000 quilômetros de dutos, vale 5 bilhões? Vale 8? Vale 10? Vale 2? Quanto vale esse gasoduto? Essa é uma pergunta. Porque se ele vale muito mais do que 5, esse negócio aqui foi lesivo do erário público. E aí até o Ministério Público, TCU ou qualquer cidadão poderia, através de ação popular, questionar a legalidade e a constitucionalidade do negócio. Inclusive os acionistas também, mais uma vez, por ato ruinoso da gestão da empresa. Possível requerimento de revisão da operação junto ao CAD. Quer dizer, se constatarmos que efetivamente não foram observados os princípios legais, etc., seria possível pedir revisão dessa operação? Sim. Com base em fato novo, o CAD permite que qualquer terceiro peça revisão de uma operação, em até 1 ano da consumação. Então, esse pedido de revisão poderia acontecer até porque o direito de recorrer foi cerceado à EPET. Nós protocolamos o pedido antes do prazo de recurso contra a aprovação, pedindo vista dos autos. O prazo transcorreu sem que o CAD deferisse ou indeferisse a vista dos autos. E agora, quer dizer, se ele deferir e a gente entender que há algo a ser feito, é possível ainda, a depender, obviamente, da vontade da EPET, recorrer junto ao próprio CAD. Além disso, se constatar-se que há lesão ao patrimônio público, o TCU, Tribunal de Contas da União, é um mecanismo de controle. Com crédito ou com descrédito ao TCU, e aí não vou tecer considerações específicas à composição atual do tribunal, é um órgão de controle e tem que exercer controle. Representação ao Ministério Público Federal. Quer dizer, se houve também lesão, o Ministério Público tem que fazer. E se ninguém fizer nada, cabe ação popular ou ação civil pública movida por associação, que tenha legitimidade, tenha no seus estatutos a possibilidade de ajuizar uma ação civil pública, ou qualquer cidadão maior de 18 anos através de ação popular. Quer dizer, os caminhos são muitos. Há caminhos. Há como brigar a esperança de ainda se consertar isso. É difícil? É dificílimo. É uma luta desigual. Mas é uma luta que tem que ser lutada. Não é uma luta que tem que ser abandonada. Acho que a gente não pode sair daqui com um sentimento derrotista, de que, olha, acabou, não tem jeito, o trator de esteira passou por cima de todo mundo e vamos parar por aí. Eu acho que é importante ter em mente que há vários caminhos. Sim, Petrobras aprovou tudo, internamente foi tudo foi aprovado. Até para chegar no CAD já tem que chegar com as aprovações todas, de todos os níveis hierárquicos dentro da estatal. Então, não se chegou lá do nada. Tá? A última barreira para eficácia jurídica, ou seja, para a produção de efeitos concretos desse ato, era o CAD. E o CAD já aprovou. Então, aprovou sem restrições, sem nenhum tipo de cogitação, sem nenhum tipo de aprofundamento. O que mais deve ser feito? Monitoramento de novas alienações da Petrobras e eventual participação como terceiro interessado em novos processos. Tem outros que virão, e aí é importante estar já, de alguma maneira, preparado. Quer dizer, Petrobras Distribuidora, logo vai ser vendida. As conversas já estão aí. E uma série de outras. Então, quer dizer, os desinvestimentos vão vir agora em massa e em velocidade espantosa. Não vamos esperar que isso vai ficar 1 ano no CAD. Não vai ficar 10 dias, 8 dias, 15 dias. Então, o CAD gastou 15 dias.
Tá? Para ser mais preciso, 16, entrou no dia 3 e no dia 19 foi aprovado, de outubro, agora passado. Tá? Então, bem recente. Isso foi analisado pela Superintendência Geral do CAD. A Superintendência aprovou sem remeter o processo ao plenário do tribunal. Tá? Porque o CAD tem não são duas instâncias, mas ele é um órgão que tem 2 níveis de análise. Uma análise na Superintendência Geral, e os sumários todos, por isso que eu falei do rito sumário, vão todos para a superintendência, e se o superintendente entender que não há nenhum efeito ruim, ele aprova o ato, e o conselheiro relator, algum conselheiro, que no caso se tornaria relator, pode avocar o ato de concentração para análise do tribunal. Nenhum fez também, nenhum dos conselheiros fez. Então a coisa passou batida por todo mundo, foi aprovada, não teve nem tempo de se recorrer, e a coisa andou normalmente. O CAD é composto por 6 conselheiros e 1 presidente, todos nomeados pela Presidência da República. Isso. O superintendente não vota. O superintendente ele analisa coisas em um nível hierárquico inferior ao tribunal. Então, coisas reputadas simples, todos esses atos de concentração que caem para o rito sumário, a palavra final é do superintendente. E o tribunal só pode fazer alguma coisa se ele ficar monitorando o trabalho do superintendente e, de repente, resolver avocar um ato de concentração e trazer para o tribunal reapreciar a decisão do superintendente. Isso, exatamente. Tá? Não, essa ilação ela é muito pesada, né? Eu acho que não. Eu não sei, eu acho assim, jamais a gente pode acusar as pessoas sem provas. Né? Então, é um problema. Mas, enfim, eu não sei se ou se isso também entrou numa sistemática. O que acontece com o CAD? O CAD julga muito processo de atos de concentração, muito. O critério da lei, 750 milhões de um lado e 75 do outro, enquadra um monte de empresas brasileiras. Até uma rede de padaria do Rio de Janeiro fatura mais de 75 milhões. Então, se ela for comprar um concorrente, ela tem que pedir bênção ao CAD. Então, cai muito processo lá. E eu acho que eles entram numa esteira meio que padrão de análise. Isso aqui não tem concentração, não tem risco, e vamos seguindo. Nesse caso aqui, infelizmente, parece que falhou. Né? É até desconfortável para mim estar aqui querendo criticar o trabalho do CAD. Né? Pelo contrário, acho até que trabalham bem na maior parte das vezes, mas este aqui em especial merecia uma atenção diferenciada e não aconteceu. Tá? E essas são as medidas, né, que acho que tem que se tomar. E agora se preparar para a nova rodada de alienações. Né? Elas vão acontecer, elas virão, e é preciso de alguma maneira estar aparelhado e preparado e atento para tomar eventuais medidas caso elas se façam cabíveis. Muito obrigado e eu estou à disposição para perguntas. Maranhão, vamos lá. Muito bom. Parabéns. Maranhão. Arthur, E aí chega. eu preciso esclarecer, para lhe dar essa informação, e lhe darei segunda-feira. Me parece, a Petrobras convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 30 de novembro. Me parece que esta operação depende de decisão da Assembleia e não apenas do Conselho de Administração. Vou checar isso. Agora, tem um ponto aí fundamental nessa questão, que é o seguinte: a lei do gás define o dono do canudo, se chama transportador. Tá? E o dono do gás se chama carregador. Né? Então, a informação que eu tenho, em primeiro lugar, é que Brookfield não opera gasoduto nenhum no Brasil. Ela vai contratar a Transpetro para fazer o transporte, a operação do gasoduto para ele. Né? E a segunda informação é que a Petrobras vai ter que fazer um contrato com a Brookfield. A transportadora vai fazer um contrato com a carregadora, tá, para transportar o gás da Petrobras. O gás é propriedade da Petrobras e o transportador, dono do canudo, se nós não evitarmos essa operação, né, faz um contrato. A informação que eu tenho é que existe uma modalidade de contrato chamada Ship or Pay. O que é isso? Você contrata uma transferência de gás, pode ser óleo, pode ser o que for,
num contrato chamado firme, O que quer dizer esse contrato firme? Quer dizer o seguinte, se eu quiser passar gás ali, eu tenho prioridade até aquele limite que eu contratei. Se eu contratei 10 milhões de metros cúbicos por dia, todos os santos dias a Brookfield tem que me garantir o transporte de 10 milhões, mesmo que tenha um monte de gente querendo transportar também. Tá? Então isso dá uma certa segurança, mas por outro lado, teria sido feito um contrato com um volume aqui em cima e que a expectativa de transportar está aqui embaixo. E quando você contrata firme aqui em cima e você não usa, você paga, pô. É o take or pay. É uma espécie de take or pay no caso, tá certo? Pois bem, essa diferença do que vai ser pago, né, vai fazer com que a Brookfield receba o dinheiro que ela está dizendo que está pagando para a Petrobras em 2, 3 ou 4 anos. Isto é uma imoralidade. Nós já vivemos este problema, Pedro, na Petrobras. Imoralidade é um nome muito, digamos assim, fraterno, Tudo bem, mas tudo bem. Mas veja bem, nós já vivemos essa situação quando o senhor Fernando Henrique Cardoso e as pessoas que ele botou na Petrobras, um está preso aí, né? O gás da Bolívia, ele inventou de fazer um monte grande, sei lá quantas, termoelétricas, pelo sistema, esse tipo de sistema. Então, havia termoelétricas que estavam simplesmente paradas, a Termoluma, né? As outras, hoje batizadas com o nome de grande brasileiro, Leonel Brizola Barbosa Lima Sobrinho. Quer dizer, a Petrobras pagava milhões e milhões de dólares para as usinas ficarem paradas. O que ensejou o Eros Grau. O Wildo Sauer chegou como... O Eros Grau, que era consultor contratado pelo Wildo Sauer, a afirmar, a dar um parecer, no qual afirma que o contrato, tal como foi assinado, ensejava enriquecimento sem causa. Exatamente. O que levou a direção da Petrobras o Wildo, a numa atitude patriótica, já que eu tenho que pagar, e ele teria, se o contrato fosse até o término, ele pagaria 3 ou 4 vezes o que as térmicas valem. Ele comprou as térmicas, já que eu tenho que pagar, eu vou comprar as térmicas, passando a ser térmicas da Petrobras. Então, são 2 assuntos fundamentais que eu preciso esclarecer para você. Primeiro, se essa AGE vai ter que aprovar essa operação, talvez nós possamos até embargar a decisão da AGE, ou impedir, né, com uma medida judicial. E a segunda, confirmar se esse contrato foi do tipo ship or pay, porque senão estaremos diante de uma enorme negociata, uma coisa vergonhosa, né, na medida... Como? Tudo bem. Né? Quer dizer, isso tudo sendo feito na mais absoluta, que eu não chamaria, viu, companheiro, de penumbra, na mais absoluta escuridão. Né? Quando a Constituição diz que um princípio fundamental da administração pública é o princípio da publicidade. Muito bem. Vamos lá. As outras... Maurício, vamos lá. Façam as perguntas. Eu tenho uma pergunta rápida. Qual a semelhança entre o gasoduto e uma rede de transmissão elétrica em termos jurídicos? A questão não é exatamente a semelhança em termos jurídicos, mas econômicos, né? Ninguém faz 2 ou 3 ou 4 linhas de transmissão paralelas, elas são muito caras, são chamadas de facilidades essenciais, né? Ninguém vai fazer um gasoduto paralelo ao outro para ter concorrência de 2, 3, 4. Quer dizer, quem tem a linha, quem tem o canudo ou quem tem a linha de transmissão de energia, ele abre e fecha a torneira. É isso. Tem, sempre porque a ANEEL faz concessões através de leilão. Bom, seria... A ideia de ter que haver... Deixa eu contribuir, que eu acho que faltou na sua análise, com todo respeito, eu acho que faltou justamente incluir a questão da consideração da lei do gás. Porque eu acho que a lei do gás, que o Maranhão fez referência, ela foi criada lá em 2009 com a ideia justamente de deter o poder da Petrobras sobre os gasodutos. E aí o que aconteceu? Em função da lei, a própria Petrobras, para se proteger, contratou uma capacidade maior do que é de fato necessário. Isso era uma conversa que rolava na época, não vi os números. Não teria maiores problemas porque ela contratava
um transporte num duto que já era dela, cujo operador era ela também, na figura da Transpetro. Então, a operação em casa, né? Pai com filho, com filha, e etc, etc. No momento em que muda a posse, aí, de fato, surgem problemas, podem surgir problemas, mas para se ver se tem ou não problemas, tem que examinar a lei do gás. Eu sugiro que se faça isso, por um lado. Por outro lado, a questão dos valores, existem vários valores aí, porque houve comercializações de gasodutos recentemente. Há algum tempo atrás, a própria Petrobras comprou um projeto, um gasoduto em São Paulo, que deixou de comprar um período e comprou poucos anos depois por um valor muito, muito mais alto. E agora vendeu. Então tem que ver isso aí. E tinha um orçamento de um gasoduto que não saiu, que foi feito no governo anterior, lá de Minas Gerais, que era o gasoduto que ia para... Isso, lá para o Triângulo Mineiro. Tinha um orçamento para isso, que se dá recente, que dá para se ter uma ideia para confrontar valores com, pelo menos, valores em termos de polegada quilômetro, que é a unidade padrão aí, internacional, para se confrontar com valores recentes, o que é um orçamento, o que seria a reposição desse gasoduto, enfatizando que se alguns ali dessa malha são mais antigos, um é bem recente. O gasoduto Campinas-Rio é bem recente e se tem um valor histórico de construção que, por certo, é maior que isso pelo qual foi vendido. E também todo o gasoduto de Cabiúnas para o Nordeste. Sim, mas tem 10 anos. Sim, mas parece que esse não foi vendido, que foi vendido... Sei, mas você tem valores para preço. Isso, ok. É isso, eu acho que é um assunto que realmente merece, mas tem uma lei protegendo. Bom, a pergunta seguinte. Então, veja só. O CAD me parece que é uma espécie de tribunal que julga se o direito público vai estar correndo risco ou não. O Tribunal de Contas da União, que não é um tribunal, mas acabou recebendo esse nome, nós sabemos quem são os membros que o compõem. São lá políticos fracassados, em fim de carreira, que não iam mais se reeleger e ganham como prêmio lá aquelas cadeiras no Tribunal de Contas da União. O Supremo Tribunal Federal, o STJ, nós sabemos quem compõe. Hoje eu fiquei sabendo, porque eles perguntaram no meio da palestra, quem é esse famoso CAD. Os outros tribunais todos têm o princípio da transparência. Durante o tempo de coleta de dados, de investigações, o processo é secreto. Mas depois, no dia do julgamento, o julgamento é público. Como admitir e aceitar que essa instituição, cuja sigla é CAD, que defende o interesse público no que se refere à formação ou não de monopólios, de conglomerados que podem prejudicar o interesse da população, tem julgamentos secretos, não responde a perguntas de instituições da sociedade e fica assim, você diz que não tem prazo para eles responderem. Então, a minha pergunta é, já não estaria passando do tempo de recorrer a um Supremo Tribunal Federal questionando que eles têm a obrigação de dar transparência, uma vez que a operação está concluída, e exigir que o Supremo Tribunal Federal obtenha essas informações e já com esse pré-questionamento, já ir colocando os alicerces e os pontos para colocar uma alavanca, dê-me um ponto, eu coloco uma alavanca, eu movo o mundo. Não é melhor, então, lá no Supremo Tribunal Federal, onde existe alguma chance de se ter vergonha na cara, resquício de vergonha na cara, começar a questionar a atuação do CAD em situações em que o interesse público está flagrantemente demonstrado, que é transporte monopolista de derivados de petróleo. A última pergunta. Basicamente, a minha pergunta ele fez aqui, né? Quer dizer, como é possível? Porque se você vê os negócios errados que a Petrobras fez, que hoje estão aí na Lava Jato, todos eles, por exemplo, a compra da refinaria de Passadina, é o segredo. Ninguém sabe nada. E se eu for fazer uma coisa secreta aqui, eu posso fazer qualquer maluquice, qualquer cláusula, né? Por exemplo, quando Passadina apareceu como 250 milhões de dólares. Depois a Petrobras gastou 1 bilhão. Por quê? Por causa de cláusulas
escondidas. Você tem um contrato, tem 500 milhões de cláusulas, você não sabe, só falaram que tinham comprado 50% por 250 milhões, mas tinha outras cláusulas que depois virou 1 bilhão. Né? Então, isso aconteceu em 2007, quer dizer, agora, 2016, é a mesma coisa. Quer dizer, numa coisa secreta, tudo se faz. Né? E eu fico bobo de ver como isso acontece, porque, por exemplo, até coisas privadas, por exemplo, outro dia a Fórmula 1, que é do Ecclestone, aquele bandido lá, vendeu, né? Mas os caras emitiram um documento cheio de dados, o que foi comprado, por quanto, por quê, quais a dívida que ficou. Sabe, tem uma transparência. Aqui não tem transparência nenhuma, ninguém sabe o que está escrito nesse papel, o que está escrito. Agora, o fato que o CAD não tem um documento público, porque aí o cara pode fazer qualquer coisa, né? Eu posso fazer qualquer corrupção. Uma coisa secreta, por que eu não vou fazer? Ninguém vai ficar sabendo. Eu não entendo isso. Como é que não existe esse segredo? Acabou? Acabou. Então, Tudo deve ser feito. Sou de acordo, sou contra nenhuma das medidas aí propostas, mas eu, sinceramente, com meus cabelos brancos, tenho pouquíssima expectativa na luta jurídica. Eu digo muitas vezes a luta jurídica justifica por simplesmente estar ali naquele local. Nós temos que ir imediatamente fazer essas denúncias para a rua, na universidade, mas por escrito, sabe? Aquele velho panfletinho, olha o que está acontecendo, palavras muito simples, que qualquer um seja capaz de ler. O CAD, numa pesquisa rápida que eu fiz, e esse seu último presidente, Vinícius Marques de Carvalho, parece não ter mais credibilidade para tocar assuntos dessa monta, tipo soberania nacional. Preço é dificílimo argumentar. Quer dizer, numa chamada economia de mercado, um monopólio estratégico, qual é o preço? Né? Zero nenhum. É muito complicado, vai ser difícil também brigar por aí. Então, a gente tem que fazer denúncia pública. E, para fazer também a denúncia pública, nós temos que dizer para a sociedade quem está lá, quem está tomando decisões. E isso vocês que poderiam nos fornecer. Eu não consegui saber aqui o nome dos representantes. A gente tem que saber, tem que botar no nosso papelzinho, olha, dirigido por tais pessoas, porque é muito truculento. Eles estão nas mãos, sabe de quem, o CAD? Do ministro da Justiça. Esse aí, Alexandre Moraes. Ele é um órgão subordinado. Pois é, é complicadíssimo. Bom, perfeito. Vou tentar rememorar aqui os assuntos. Eu acho que são dois grandes assuntos. Né? O primeiro é a questão da publicidade. Existe previsão no regimento interno do CAD para tratamento confidencial de certas informações quanto a atos de concentração. Isso é previsto e isso acontece ordinariamente. Até porque tem certos dados que, se vazam para o mercado antes da aprovação da operação, podem criar oferta hostil de terceiro, podem criar boicotes, podem criar uma série de inconvenientes à operação. Então, existe uma racionalidade jurídica e econômica por trás do sigilo? Existe. Para certos casos. Para outros casos, e este é o caso, não há racionalidade porque... compram, quando os outros não sabem ainda, ganham fortunas ou vendem, né, a depender da natureza do negócio. Então, esse aí é um mecanismo com que certas pessoas se enriquecem todo dia. Por exemplo, quem sabia o balanço da Petrobras ontem, ficou rico hoje. Tudo bem. Acaba de cair 3 mil pontos. Se você transformar esse negócio, você pode ganhar 30 milhões, 300 milhões ou 3 bilhões. Por que Vou pedir, por favor, por favor. Eu só estou querendo tirar essa justificativa legal. Vamos deixar o conferencista falar, por favor? Vamos deixar o conferencista... Insider trading é ilegal, né? Inclusive no Brasil. Então, obter informação estratégica relevante para usar em mercado de capitais é da cadeia, etc. Se provar isso aí, da cadeia. A questão é a seguinte...
num ato de concentração comum entre duas empresas privadas, elas podem requerer sigilo? Podem. E talvez até devam, não é sigilo total, é sigilo de algumas partes. Eu acho que talvez eu não tenha sido tão claro nisso. Quer dizer, aparece a operação, qual é o objeto? Aí vem assim, valor, está taxado em preto, não aparece o valor. Composição societária, aparece as sociedades, mas não aparece os sócios das sociedades. Então, um fundo de participações e investimentos, quem são os sócios? Quem são os cotistas desse fundo? A gente não sabe. Sabe que é um fundo, FIP, mas não sabe quem é que compõe o FIP. Por quê? Porque essas informações não estão apresentadas. Isso num negócio unicamente privado é algo que pode existir. As empresas privadas não estão ainda obrigadas a dar publicidade integral dos seus atos. Agora, a administração pública, direta ou indireta, e aí compreendendo as sociedades de economia mista e as empresas públicas, estão constitucionalmente obrigadas ao princípio da publicidade. Então, é inevitável que essa operação, com todos os seus detalhamentos, venha a público. Ela vai ter que vir. Se ela não vier pelo CAD, ela vai ter que vir pelo Conselho da Petrobras. Se ela não vier pela própria Petrobras, vai ter que vir por decisão judicial. Mas em algum momento isso vai ter que ser dado a prestar contas à sociedade. Não é possível realmente que fique em sigilo para sempre, ok? Estamos aguardando o CAD decidir, nós nem sabemos. Pode ser que ele vá lá e diga, realmente tem que atender a publicidade, está aqui a versão integral da operação para vocês analisarem. Ponto, está resolvido. Se indeferir esse requerimento, é caso de pensar em medidas, né? Aí, respondendo à economista Ceci Giroir, o fronte jurídico, né? E o próprio Bercovitch falou um pouco aí sobre medidas jurídicas. Eu acho assim, se a gente partir da premissa de que nada no judiciário vai funcionar, a gente está entrando num momento de colapso completo do Estado de Direito. Completo. Porque aí não é uma questão de crise política, é uma questão do seguinte, cada um se arme o quanto puder para defender o seu queijo. É isso. A hora que a gente depuser as armas e disser o judiciário não julga, o judiciário é corrupto, o judiciário é aparelhado, etc. Então aí cada um compre o máximo de arma que puder e se defenda do jeito que der. É isso. Aí a gente volta para a autotutela, né? Então, assim, não é discordando, eu também compartilho de alguma descrença em relação ao judiciário, né? Eu também não sou ingênuo a ponto de achar que todo mundo que está lá é bem intencionado, etc. Né? O professor Bercovitch falou, o judiciário não é um bom lugar para ir hoje em dia, né? Realmente tem problemas, mas eu acho que a gente não pode se dar a vencer. O que não exclui, obviamente, outros mecanismos, né, de defesa do patrimônio público, que não são só o judiciário. O judiciário é uma via, há N outras também. Muito obrigado. Muito bem, excelente.